Ok. Durante a semana, às vezes, quando tem um shiur interessante, legal no Shabbat, as pessoas pedem para eu repetir durante a semana, quem não escutou. Então, essa semana no Shabbat, a gente falou um assunto, foi super interessante, alguns conceitos interessantes do final do livro de Shemot. Agora a gente já começou o livro de Vaikra, mas só a gente recapitular. Moshe Rabbeinu, no final da construção do Mishkan, ele passa uma conta de forma totalmente transparente para o povo, e ele fala para eles, olha, eu usei tal dinheiro para tal desígnio, e ele vai passando para eles exatamente a arrecadação de ouro, de prata, etc. Então, a primeira coisa, a gente já falou isso na semana passada, a gente aprende daqui, a gente tem que ter transparência. Existe um passuco que diz, Veitem nekiim Hashem Israel. Você deve ser limpo perante Hashem e perante o povo de Israel. Você tem que ter a transparência. Você pode ser Moshe Rabbeinu, você pode ser a pessoa que recebeu a Torá no Sinai, mais ainda que você deve prestar as contas. Você não deve deixar margem para que digam. Eu vi uma piada do Rabino Alovani recente, ele me ensinou um conceito importante. Ele falou o seguinte: muitos anos atrás, na sinagoga, ele lembra quem contou, quando contou, como contou. Ele falou, Rabino, ele falou, a piada é a seguinte: chegou alguém para o Rabino e falou, Rabino, olha, estão dizendo que a tua filha, ela teve um caso com alguém, não pega bem. O Rabino fala, mas como assim? Você conhece a mim, você conhece minha família, você sabe que a gente não é disso. Ele falou, olha, mas Rabino, estão falando. Mas eu não fiz nada, não é possível uma coisa dessas, que estão falando de mim? Falou, Rabino, estão falando. Mas eu não tenho filha. Rabino, estão falando. Você tem que tomar cuidado. Você tem que acreditar. Eu perdi alguma parte da piada, mas o ponto era de que a gente sim deve levar em consideração, nunca a gente levar as nossas vidas, nos orientar porque alguém vai falar, pode falar, etc. Mas a gente tomar o cuidado para não dar margem para que digam de nós. Não por mim pessoalmente, mas eu sou um Yehudi, mas ainda no caso, como eu falei, um rabino, as pessoas podem dar margem para que alguém diga, a gente deve tomar esse cuidado. E a gente aprende isso do Veitem nekiim Hashem Israel. Sejam limpos perante, em português funciona muito a palavra limpo, né? Ter a ficha limpa, tenha a ficha limpa perante Hashem e perante o povo de Israel. Claro, se eu tiver que optar entre fazer o que Hashem quer e vai dar margem a que digam mal de mim, claro, vou fazer o que Hashem quer. Mas dentro do possível, aquilo que não vai contradizer com aquilo que Hashem quer, então Moshe Rabbeinu ele vai lá e passa uma conta exatamente aonde ele usou, aonde ele alocou os fundos que ele recebeu do povo de Israel. Inclusive, existe uma discussão de como começou essa conta. Uns dizem que foi, na verdade, após uma acusação de alguns do povo de Israel. Ah, Moshe Rabbeinu tá rico, né? Tá rico, ele anda de BMW, ele tem uma casa bonita. Da onde será que ele tem esse dinheiro? Aí Moshe Rabbeinu foi lá e teve que prestar as contas. Outros dizem, não. O início da Parashá fala, ele pekudei a Mishkan, asher pukad al pi Moshe, que eles foram contados por Moshe. Que quer dizer por Moshe? Por livre e espontânea vontade. Ele já de cara entregou sem que tivesse nenhum tipo de acusação. Ele mostra para a gente a importância da gente ter a transparência, especialmente quando alguém lida com fundos de tzedakah, é super importante você ter essa transparência. Mesmo que não vão dizer, você de sua parte tem que deixar isso muito claro. Que? Korach ele não disse que Moshe Rabbeinu roubou. Korach ele queria virar também o sumo sacerdote, queria virar... Não teve uma acusação monetária naquele caso. Ele simplesmente queria o kavod, ele queria também virar o chefe. Depois, agora, se a gente for entrar nos detalhes, Moshe Rabbeinu ele faz o resumo da arrecadação, mas quando ele vai dizer aonde ele alocou os fundos, ele só passa aonde ele alocou o fundo de prata. O fundo de ouro, ele não passa. Opa, peraí. Então, tudo que a gente falou até agora parece que não tem sentido. Você começa a dar a lista e, de repente, dá uma engasgada e o que você faz agora? O ouro, que é o mais importante, o que você faz com ele? Então, aqui tem três respostas importantes. Resposta número 1. A prata era um imposto obrigatório.
A prata era a arrecadação do meio shekel que todos tinham que dar, independente das suas posses. O ouro, kol nediv libo. Cada um dava se quisesse e quanto quisesse. E aqui a gente tem uma conclusão que alguns sábios eles apontam, falam, olha, quando é um imposto obrigatório, é imposto a você, então a pessoa vai querer se falar, opa, você me obrigou a dar, eu nem quis dar. E agora o quê? Então, o que você fez com o dinheiro? Cadê o dinheiro? Já chega no ouro, as pessoas deram de bom coração. Aquele que dá de bom coração, ele não vai ficar exigindo, o que você fez com o meu dinheiro? Aquele que não deu quase nada, fala, opa, cadê o meu dinheiro? Aquele que deu de coração, ele confia onde ele deu, ele confia no fundo. Ainda não há uma resposta completa. Por quê? Pelo que a gente explicou, Moshe Rabbeinu tem que prestar as contas de qualquer jeito. Segundo detalhe interessante, quando o povo deu, os homens deram dos seus brincos e piercings, eles deram para a construção do bezerro de ouro. Não consta nenhum lugar na Torá que a turma veio falar, opa, aonde você usou esses fundos? Quando era para o bezerro de ouro, ninguém estava preocupado. Eles deram, ficaram quietinhos. Ficaram quietinhos. Já quando é para a sinagoga, opa, o que você está fazendo com o meu dinheiro? Mas essa ainda não é a resposta final. Essas são respostas com algumas lições para a gente parar e ponderar aonde a gente usa o nosso dinheiro, como a gente usa, e aonde a gente decide colocar o nosso controle e aonde a gente não coloca o controle. Pode colocar o controle, mas seja justo em todas as causas. Se você é realmente uma pessoa que quer controlar, ótimo, mas não usa um critério para um e um critério para outro. Mas a resposta final é interessante, de que, na verdade, apesar de que a Torá colocou para a gente antes, de que os presentes que o povo deu e sobrou, mas, na verdade, em relação ao ouro, faltou. O ouro faltou. Por quê? Se a gente for fazer o cálculo, só da tampa, por exemplo, só da tampa que cobria o Arona Kodesh, ela pesava 120 quilos, aproximadamente. Se você for calcular o tamanho dela com a densidade do ouro, aproximadamente, convertendo, seriam 120 quilos de ouro puro. Depois você tinha a menorá, que também era de ouro puro. Depois você tinha todas as estacas, que eram as madeiras, que eram as paredes do Mishkan, que eram 50 metros de comprimento, etc., eram revestidas a ouro. E vários outros objetos. Então, o que aconteceu foi que a arrecadação atingiu menos da metade do necessário. Moshe Rabbeinu foi lá e completou o resto. Então, Moshe Rabbeinu não passou a conta, muito provável, porque que ele ia fazer? Olha, pessoal, a arrecadação foi, aí eu tirei do meu bolso. Rabino, como o senhor vai fazer isso? Tirou do seu salário? Colocou, pagou a conta da sinagoga, pagou a conta de luz do seu salário? Não, ele não quis. Moshe Rabbeinu evitou e não falou o diesel do gerador aqui que estão precisando. Estão precisando. Quem quiser fazer uma vaquinha, pegar diesel lá no posto de gasolina. Quem não sabe aqui hoje, estamos com problema de luz, mas Baruch Hashem já está sendo resolvido. Em vias de. O Brasil demora um pouquinho mais. A gente está reclamando, né? Mas é só o gerador entrou, Rabino? O que foi? O gerador funcionou? Funcionou, o gerador funcionou. Obrigado. Tem pessoal em algumas cidades lá na Ucrânia que estão há mais de uma semana sem luz. Sem luz significa sem aquecimento a menos 20. A menos 20. A gente reclama aqui, só para a gente se colocar um pouquinho no lugar dos outros. Não é desculpa para Enel, mas só para a gente... Ok. Então, a explicação então final é que ele não passou a conta porque realmente estava muito óbvio, estava muito claro que a arrecadação não alcançou. Ele completou do bolso dele. Então, alguém que completou do bolso dele não precisa passar as contas para ninguém. Ele está aqui bancando, ele não precisaria passar as contas em relação ao ouro. Depois, tem mais uma coisa super interessante, que é a seguinte. O Midrash traz para nós que Moshe Rabbeinu, quando ele estava passando as contas, de repente deu um branco. E quando deu o branco, aí você fala, opa, você está passando as contas, de repente tem um espaço em branco, pulou uma linha, o que você vai dizer? Aqui tem coisa. E naquela hora saiu uma voz celestial e Hashem falou para ele aonde ele tinha usado essa arrecadação de prata. Essa arrecadação de prata era equivalente a 1.775 shekel,
de prata, e Deus falou para Moshe, você usou elas como ganchos. Aonde eram esses ganchos? Então, as paredes do tabernáculo eram estacas, ficavam tudo em volta, e na parte de fora, a parte externa, ele tinha como se fosse na diagonal, tecidos, que eles chegavam do topo da parede até o chão na diagonal, como se fosse uma meia cabana. Para que esses tecidos pudessem ficar presos, a parte de cima deles, eles precisavam de ganchos. Então, esses ganchos de prata foi aquilo que Moshe Rabbeinu tinha esquecido, aonde ele tinha alocado esse fundo, e aí Deus falou, foi para esses Vavim, perfeito, Vavim. E aí, essa é a passagem do Midrash. A pergunta é, por que Moshe Rabbeinu esqueceu? Qual é o significado que justamente essa parte ele esqueceu? Moshe Rabbeinu não tinha problema lá do alemão. Conhece o alemão? Como chama aquele remédio para o alemão? Esqueceu. Um remédio para o Alzheimer. Qualquer coisa, toma que é bom. Tem a piada melhor, o cara vira para mim e fala, eu tenho um remédio bom para o alemão lá, para Alzheimer. Falou, como chama? Como chama aquela flor que está com os espinhos em volta? Como chama aquela flor? Rosa, como chama o remédio? Dona Rosa, como chama o remédio? Então, acontece. Aquele que chamava a esposa, minha querida, minha flor, meu amor. Alguém perguntou, tanto amor assim depois de 60 anos? Ele falou assim, esqueci o nome dela, a gente chama assim. Então, onde estávamos? Moshe Rabbeinu não sofria disso. Então, a pergunta é por que ele esqueceu? Qual que é o significado disso? E aqui tem uma explicação muito bonita e profunda, que é a seguinte. Primeira explicação. A letra Vav, em hebraico, é uma conjunção. Ani ve ata. Eu e você. O Vav é uma conjunção. Na verdade, diferente do português, que ele fica o e, é uma palavra por si, no hebraico ele já se junta com a próxima palavra. Ani ve ata. E você, o e você, já é junto com a próxima palavra. Então, é uma conjunção, ele junta as coisas. A primeira lição interessante que esses vavim, o gancho em hebraico, se chama vav, e se a gente for ver em hebraico, o desenho da letra vav é justamente o desenho de um ganchinho. Aquele gancho que você coloca na parede tem um nome para isso. Mão francesa, obrigado. A mão francesa que você coloca, ela é justamente o desenho de um vav. Por quê? Qual a ideia da mão francesa? Juntar. Eu tenho aqui a cortina do banheiro, eu tenho a barra que eu preciso, eu coloco um gancho que ele vai juntar duas extremidades. Esse é o papel do gancho. Em hebraico, a língua hebraica é multidimensional. O formato da letra, o significado da letra, o nome da letra, o valor numérico da letra, é tudo uma coisa só. Não existe isso em qualquer outro idioma, porque esse é o idioma que Hashem criou o mundo. Hashem cria o mundo com as letras. Então, o nome Vav tem o formato de Vav. E ele faz justamente o papel de um Vav, que é um gancho de ligação. Então, tudo funciona perfeitamente. Qual que é a ideia do Vav? A ideia do Vav, que é essa conjunção, ela dá para nós contexto da vida. O que significa isso? Quando a gente enxerga os acontecimentos da vida de forma aleatória, a gente se desespera. Quando, depois de muitos anos, você consegue olhar para trás e falar, agora eu entendi por que aconteceu A, B, C comigo. Agora eu consigo enxergar a história, eu consigo agradecer a Deus. Nem sempre a gente tem esse privilégio, mas às vezes passa um tempo, a gente consegue juntar os pontos. Em inglês se fala connect the dots. Você junta os pontos e agora você tem a imagem perfeita, você fala, agora eu entendi. Então, a Hashem, ele coloca para a gente essa ideia do Vav na Torá, que ela é um conceito fundamental no nosso dia a dia, da gente entender que existe um liga-pontos. Talvez agora eu esqueci. Talvez agora eu não percebi. Chega a Hashem e lembra, Moshe fala, é o Vav. Você precisa ligar os pontos e entender que tudo faz parte de um contexto. Se você entender que faz parte de um contexto, você vai ter uma vida mais tranquila, porque você vai entender que você está dentro de uma missão que a Hashem te colocou. Segunda lição, muito bonita, e aqui a gente vai numa viagem do tempo. O Talmud, no Tratado de Menachot, conta para nós que Moshe Rabbeinu, quando ele foi receber a Torá, ele fez uma viagem no tempo. Hashem, ele fala para ele chega no Har Sinai, e ele vê que Deus estava
tudo metaforicamente. Ele estava escrevendo a Torá. Quando ele escreve a Torá, assim a gente escreve o próprio livro da Torá, em cima de algumas letras, você tem umas coroinhas. São pequenos risquinhos em cima de alguma letra. Se chamam tagim. Essas letras, quando Moshe Rabbeinu viu esse detalhe, ele vira para Hashem e fala, Hashem, para que isso? É bonitinho, é um enfeite, para que isso? E aí Hashem fala para ele, olha, daqui muitos anos, daqui mais de um milênio, vai ter um sábio que ele se chama Akiva Ben Yosef, famoso Rabi Akiva, que ele vai deduzir montanhas e montanhas de leis a partir desses enfeites, desses detalhes. Poxa, curioso. Por que você não dá a Torá através dele? Chama ele. Moshe Rabbeinu está sempre se colocando de forma humilde. E aí Hashem ele faz uma viagem, aquele de volta ao futuro, quem lembra? Hashem faz isso aqui, foi baseado em Moshe Rabbeinu. Ele faz a viagem, você pensa que já é metaverso, não sei o quê, Deus já estava, Moshe Rabbeinu estava muito mais avançado. E ele faz uma viagem 1000 anos para frente. E ele senta lá na cadeira, na sala de aula de 24 mil alunos lá de Moshe Rabbeinu. Ele senta lá no fundo e ele escuta, Moshe Rabbeinu senta na sala de Rabi Akiva. E aí Rabi Akiva está dando uma aula. Ele está contando, olha o que a gente aprende desse enfeite da letra, tal alahá, tal lei, tal lei, tal lei. E Moshe Rabbeinu fica a boca aberta. E aí ele até fica, o Talmud fala que ele fica se sentindo mal. Ele fica se sentindo mal, fala, peraí, de onde ele sabe tudo isso? Que Torá que é essa? Eu não estava sabendo disso. Se afinal sou eu que estou recebendo a Torá, eu deveria ter essa informação. E aí, Rabi Akiva continua a aula. No final da aula, ele vira para os alunos e fala, olha, vocês querem saber como eu sei isso? Eu quero dizer para vocês que isso não é minha invenção. Isso eu aprendi do meu mestre, que aprendeu do dele, até Moshe Rabbeinu. Aí Moshe Rabbeinu se acalmou. Essa é a passagem. O Talmud continua um pouco, ele vê, Moshe Rabbeinu também vê a morte do Rabi Akiva, que ele foi penteado com pentes de ferro, e ele vira para Deus e fala, Deus, isso é o estudo da Torá, olha, esse homem estuda a Torá desse jeito, e olha o que ele recebe, essa é a recompensa do estudo da Torá, e Deus fala, Shtok, fica em silêncio, assim subiu no meu pensamento. Ou seja, não questiona a justiça de Hashem. Esse é o término daquela passagem. Mas voltando aqui a essa passagem, isso aqui não expliquei no Shabbat, que história é essa que Moshe Rabbeinu, ele primeiro não entende, ele fica lá boca aberta, essa parte da Torá não sabia. Quando ele dá o crédito para mim, Rabi Akiva fala, eu aprendi do Moshe Rabbeinu. Então estou tranquilo. Olha, eu não lembro o que eu ensinei, mas se você fala que fui eu, tá tudo certo. Tá tudo certo. Você sabe que não existe prazer maior para o ser humano do que dar tzedakah de forma anônima, e as pessoas descobrem. E as pessoas descobrem que foi você. Não conta para ninguém que fui eu. Avisa todo mundo em silêncio que fui eu. Certo? Mas não conta para ninguém. Coloca uma placa. Michel fez questão de dar de forma anônima. Certo? É isso? Então, esse é o maior prazer. Então, você está falando aqui de Moshe Rabbeinu, que ele tinha recusado da Torá, ele tinha recusado a tirar o povo de lá, que ele tem um irmão mais velho, está escrito na Torá que ele foi a pessoa mais humilde da face da terra. Que história é essa? Que quando falou meu nome, se você não lembra, o que adianta falar seu nome? Então, essa é uma pergunta que fica sobre essa história, que está fora do nosso assunto, mas eu vou resolver essa pergunta, que é muito bonita, que o Rebbe explica essa passagem, que é o seguinte. Quando Moshe Rabbeinu ficou lá, ele ficou pasmo, não pelo conteúdo da aula. O conteúdo da aula não incomodou ele. As letrinhas não incomodou ele. Porque Moshe Rabbeinu, ele foi passado para ele como se fossem as fórmulas matemáticas. Ele tem a fórmula. Não necessariamente ele aplicou ela na construção de um prédio. Rabi Akiva pegou a fórmula e aplicou a fórmula na construção de um prédio X. Moshe Rabbeinu não conhecia, mas não tem problema. A fórmula veio dele, essa fórmula já foi desenhada inicialmente para que ela possa ser aplicada em qualquer situação. Assim foi a maneira que Hashem deu para Moshe Rabbeinu. Ele deu para ele as regras gerais, ele deu para ele os pilares, e sobre esses pilares você pode desenvolver toda a Torá. E é isso que a gente vai fazendo ao longo dos anos, desenvolvendo e aplicando a Torá com aquelas fórmulas matemáticas precisas que foram passadas para Moshe Rabbeinu.
O que foi que deixou Moshe Rabbeinu angustiado? Foi a forma que o Rabi Akiva estava ensinando. Moshe Rabbeinu era humilde. A maneira dele transmitir a Torá, com certeza, era com extrema humildade. Ele primeiro passava para Aaron, passava para os anciões, depois passava para... Ele era extremamente humilde. De repente ele chega, tem um grande rabino, com um microfone na mão, alto-falantes, fechou um estádio, ensinando o Torá com aquela voz forte, com aquela em Yiddish se fala breitkeit, com aquela largueza, com aquela... Isso aqui não é Torá. Esse não é o espírito da Torá. Isso aqui parece alguém querendo se gabar. Imagina, se dá uma aula para 24 mil alunos, faz todo esse barulho, faz todo, ensinando o detalhe. Isso no Torá é uma coisa que você se ensina com, sabe, de forma humilde, de forma discreta. Que história é essa? E essa era a característica de Moshe Rabbeinu. Ele se espantou, ele falou, será que isso é a Torá? Essa Torá eu não aprendi. Não é o conteúdo. Essa Torá, no modelo, na forma que ela estava sendo transmitida, eu não conheço. Quando ele viu no final que essa expressão de Rabi Akiva não era uma expressão vindo da sua arrogância, não era uma expressão dele querer aparecer, e sim uma forma diferente de servir a Deus do que Moshe Rabbeinu estava acostumado. Mas quando chega no final da aula, ele atribui todo o conhecimento ao seu mestre, até Moshe Rabbeinu, ele fala, essa Torá também veio da humildade. É uma maneira diferente que eu não conhecia. Você tem personalidades diferentes. Tem Rabi Ishmael, Rabi Akiva, você tem Beit Shammai, Beit Hillel, e assim por diante. Cada um tem a sua forma de expressar. Essa forma de expressar me pareceu estranha, mas isso também é uma maneira que no seu contexto, na sua época, foi super necessária, super importante. E aí, então, quando ele termina o Dishur e fala, aqui eu aprendi de Moshe Rabbeinu, poxa, esse homem não está querendo se mostrar, pelo contrário, ele está aproveitando a virtude dele, a fala dele, a pessoa dele, da melhor maneira possível. Isso é uma expressão da humildade dele. Aí ele ficou tranquilo, ele falou, isso sim é Torá. Se ele realmente está baseado na humildade, então isso é Torá também. Então por isso que ele se acalmou. Até aqui era analisando a história por si. Vamos trazer para o nosso assunto o que isso tem a ver com aquilo que Moshe Rabbeinu esqueceu. Então, tirando o conceito tempo, aqui estamos falando de atemporal, porque isso aconteceu quando Moshe Rabbeinu subiu para receber a Torá, que a gente já está falando depois, quando Moshe Rabbeinu, ele construiu o Mishkan. Então, acontece o seguinte, Moshe Rabbeinu, ele fez o cálculo dos meio shekel. Se eu tenho 600 mil pessoas dando meio shekel, eu tenho 300 mil shekel. O que são 600 mil pessoas? 600 mil pessoas é o número-chave das almas do povo judeu. A palavra Israel, em hebraico, é o acrônimo de Yesh, Shishim, Ribó, Otiot, na Torá. Existem 600 mil letras na Torá. Ou seja, cada um de nós é representado por uma letra. Aquela famosa analogia que se falta uma letra na Torá, então a Torá inteira está inválida. Se falta um de nós, a gente está afetando todo o resto. Mas 600 mil é restrito a homens de 20 a 60 anos. Perfeito. Então 600 mil é restrito da contagem de homens de 20 a 60 anos. Então, por isso que eu estou dizendo que essa é uma linguagem chave. São as 600 mil almas originais. Por exemplo, a sua esposa é a sua meia alma. Tá certo? Então, tanto é que nem na própria Torá, se você for contar, são 340 e tantas mil letras, não são 600 mil. Para chegar nas 600 mil, tem que fazer algum outro tipo de cálculo, contando os pontinhos, alguma coisa assim, que a gente não tem esse conhecimento. Mas a ideia é que o número 600 mil é o número-chave das almas do povo judeu. Talvez são as almas originais, que delas se multiplicam e tem outras, mas o número 600 mil é Yesh, Shishim, Ribó, Otiot, na Torá. Esse é o número-chave. Tanto é que o número 600 mil ele aparece na Torá se expressando no fato que eram homens de 20 a 60 anos, sem querer excluir o resto. Mas isso é uma expressão do fato que essas são as almas originais do povo. Não tem uma contagem que deu 603 mil? Então, você tem a contagem que foi 603 mil, etc. Mas a linguagem geral, a Torá fala, algumas vezes a Torá fala era 600 mil pessoas. Então, você teve vezes que deu uma diferença. E aqui, Moshe Rabbeinu, quando ele fez o cálculo, ele viu e falou, olha, esse cálculo ele funcionava assim, o que acontece? O meio shekel tinha uma função dupla, para contar o povo, e depois ele aproveitou
esses 600 mil shekels para construir as bases do Mishkan. A base que dava sustentação para aqueles pilares era muito pesada, era matéria bruta de prata, e ela segurava as paredes, entre outras estruturas que eles tinham. Então, Moshe Rabbeinu fez o cálculo, e ele chegou, ele falou, aqui nós temos 300 mil shekel, que seria a arrecadação de 600 mil pessoas. Mas ficou de fora 1.775 shekel. 1.775 shekel ficou de fora. E Moshe Rabbeinu, como agora, numa análise mais profunda, ele falou, não é que ele esqueceu onde estavam esses ganchos. Ele falou, como é possível que numa arrecadação tem gente que ficou de fora do número 600 mil? 600 mil, todos os Yehudim deveriam fazer parte, de um jeito ou de outro, desses 600 mil. Tem gente que ficou de fora. Será que existem judeus que ficam de fora? Moshe Rabbeinu, a princípio, falou, sim, tem pessoas que eles estão fora da conta. Tem? Todo mundo tinha. Todo mundo tinha. Todo mundo tinha. Então, ele recebeu a arrecadação, mas o número simbólico dessa arrecadação deixou ele espantado. Essa análise é de um cabalista chamado Megalea Mukot. Significa que teve mais shekel do que 300? Não, tinha pessoas. Mas quando ele viu que tinham pessoas excedentes na arrecadação, no valor do shekel, ele falou, existe um número excedente a 600 mil, simboliza que tem pessoas que talvez não se enquadram dentro do povo judeu. Era o simbolismo, não a conta real. Era o simbolismo. Será que tem pessoas que estão fora? E aí... Saíram. Mas o número-chave são os 600 mil. Moshe Rabbeinu não sabia o que fazer com aqueles que estão fora da conta. E aí ele passou por um shiur, uma aula com o Rabi Akiva. Deus transportou ele para aquela viagem e levou ele para sentar, fazer uma aula com ele. Mas ele não veio? Não, ele estava lá em cima, estava na montanha. Se os alunos viram ele? É atemporal, difícil da gente analisar, porque ainda não tinha acontecido. Tira o fator tempo, senão a gente não consegue entender essa história. Tempo e espaço também, porque... Então, qual foi a lição que ele aprendeu do Rabi Akiva? O Rabi Akiva, ele estava interpretando os enfeites das letras. Qual é o formato desses enfeites? São pequenas letras Vav. São pequenos risquinhos. Letra Vav. O que foi que Moshe Rabbeinu tinha esquecido? Aonde tinham sido usados, que era a letra Vav, os ganchos. E de repente ele vê que o Rabi Akiva ele é capaz de pegar os ganchos. Quem são ganchos? Aquilo que não tem valor por si, está aqui só para os outros. Ou chamar assim, um mala. Aquele que se engancha em você e está querendo ser parasita da sua vida. Ou também funciona a palavra em hebraico, margem. Os marginais. As margens da sociedade. Aqueles que estão aqui só para usufruir dos outros. Esse é o gancho. Em hebraico se chama gancho. O que eu faço com esses ganchos? O que eu faço? Moshe Rabbeinu não entendia. O que eu faço com essas pessoas que estão fora da conta, aparentemente, dos 600 mil, das 600 mil almas? Será que eles fazem parte do Israel, do povo judaico? Yesh, Shimri, Bot, Yot, a Torá? Existem 600 mil letras na Torá? O que eu faço com esses ganchos? A viagem permitiu ele entender que o Rabi Akiva ele era capaz de pegar esses vavim e colocar eles como letras, como coroas, em cima das letras da Torá. O Rabi Akiva tinha a capacidade, por isso que ele tinha tantos alunos, de pegar pessoas que aparentam ser marginais, que aparentam ser malas e ganchos, parasitas, e ele transformava essas pessoas e falava, meu querido, você está perdido. Você tem um potencial que não está sendo bem usado. A tua capacidade é tão grande que você se frustra. A tua capacidade é tão grande que a dor é tão grande que você acaba buscando Tilenóis mais fortes. Venha, eu vou te mostrar de onde você veio. A tua origem não é nas letras da Torá. A tua origem é acima das letras, por isso você está fora do cálculo. A tua origem é as coroas que estão acima da cabeça da letra. Elas estão acima. Essa era a capacidade do Rabi Akiva. E aí ele lembrou Moshe Rabbeinu, ele falou, olha, aqueles vavim, aqueles ganchos, eles foram usados no Mishkan. Eles foram usados na casa de Hashem, como uma dos ganchos que eles prendiam os pilares, e eles ficavam no topo. E essa foi a lição que a Torá fala para a gente ver, tá?
a musicalidade lembra, por um lado, aquilo que como se fosse, está querendo lembrar alguma coisa. Alguém esquece e fala, oh! Alguém te dá um grito lá, oh, lembrei. Oh, se lembra aí. Então, a música, é uma música mais chamativa, que Deus foi lá e lembrou Moshe Rabbeinu onde ele tinha colocado. O esquecimento de Moshe Rabbeinu não foi apenas, esquecia, Deus lembrou ele. O esquecimento dele foi, na verdade, ele não sabia entender, ele não conseguia compreender o que fazer com essas pessoas. E Hashem esclareceu para ele, através desse shiur que ele teve com Rabbi Akiva, que aquelas pessoas que podem parecer que eles são realmente do nível mais baixo, que não fazem parte do nosso povo, se você souber, se você tiver a inteligência, a sabedoria do Rabbi Akiva, então você consegue transformar eles como keter, como letras acima da Torá. Eles estão acima ainda daquelas 600 mil. Isso precisa ser um Rabbi Akiva. E aí agora a gente entende porque o Moshe Rabbeinu vira e fala, Deus, então faz favor, deixa que ele dê a Torá, não eu. Por que você quer que eu dê a Torá? Mas Deus escolheu Moshe Rabbeinu, Deus escolheu Moshe Rabbeinu, que ele tinha os seus méritos, que eram muito, muito grandes, e ele teve esse aprendizado com Rabbi Akiva, que tudo agora se encaixa. Vav em hebraico é uma conjunção. Vav em hebraico é um gancho. Vav em hebraico tem o formato de um gancho, a mão francesa. Vav, ele tem o mesmo formato das coroinhas que ficam em cima da Torá. E o Vav, ele simboliza aqueles que são os Vavim, aqueles que são os ganchos no dia a dia, mas eles se transformam, a gente tem a capacidade, com o nosso potencial, se a gente se inspirar em Moshe Rabbeinu e Rabbi Akiva, de transformar a nós mesmos, não vamos falar dos marginais somos nós, a gente tem isso dentro de nós, e a gente pegar esses nossos instintos, que aparentam ser negativos, e transformar eles como uma ponta de lança, como uma mola para a gente realmente subir na vida, e saber que a gente tem esse potencial para a gente estar acima das letras da Torá, enfeitando e embelezando as letras da própria Torá. Bom dia a todos.